Glória a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Coisa maravilhosa. Poder adorar ao Senhor. Poder glorificar o seu nome. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 5. Amém? Achou? Está escrito assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Até aqui. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é viva, que é verdadeira. A Tua palavra que vai passar os céus e a terra, mas ela não passa, Senhor. A Tua palavra que é o próprio Senhor Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em Apocalipse vai dizer que o Senhor Jesus, o nome pelo qual Ele é conhecido nos céus é a Palavra de Deus. E é diante desta palavra, Senhor, que nós estamos nesta manhã. E Deus, pedindo ao Senhor que fale conosco, ó Pai. E venha nos instruir nesta palavra através do Teu Espírito Santo. Usa a minha vida, Senhor, para que eu seja um porta-voz da Tua palavra, que de nenhuma maneira eu venha interferir ou atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja, Senhor, mas que Tu tenhas plena liberdade de falar e de fazer conforme a Tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O rei Belsazar é filho do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor foi o rei que conquistou o reino de Judá. E durante a conquista do reino de Judá, ele leva todos os utensílios que estão no templo para a Babilônia. Todas as coisas consagradas a Deus são levadas e são colocadas no seu depósito real. E nós vemos ali que Daniel, Ananias, Misael e Azarias são 4 jovens escolhidos pelo rei para que pudessem estar na corte. E Daniel, então, ele tem uma posição mais íntima com o rei Nabucodonosor. Daniel vai ser constituído chefe dos magos, dos astrólogos, chefe daqueles que estavam ali, tinham um contato com o sobrenatural. E Daniel vai estar ali numa posição em que, um pouquinho antes, aqui no capítulo 3, no capítulo 4, vão ter 2 episódios muito marcantes na vida do rei Nabucodonosor. O primeiro episódio é quando ele manda construir uma estátua de ouro e manda que todos se prostrem diante daquela estátua de ouro. Mas os 3 amigos de Daniel, a Bíblia não menciona Daniel nesse capítulo, provavelmente Daniel não estava ali na Babilônia nesse episódio. A gente pode entender que ele não estava porque a Bíblia não menciona, mas os seus 3 amigos estão.
Sadraque, Mesaque e Abednego, porque quando eles chegam na Babilônia também o rei muda os seus nomes e coloca o nome dos seus deuses. Então Daniel vai se chamar deixa eu ver aqui, o rei é Belsazzar, Daniel então é Beltesazar, é bem parecido, Beltesazar. E os seus 3 amigos vão receber os nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego. E aqueles 3 jovens então, eles não se prostram diante da estátua que o rei levantou. Eles são lançados na fornalha de fogo ardente, mas Deus opera um milagre, e aqueles jovens saem ilesos daquela fornalha. Nabucodonosor glorifica a Deus, mas ainda Nabucodonosor não está completamente convertido, e ele vai ter um sonho, e Daniel vai interpretar o seu sonho, e a interpretação daquele sonho realmente vem acontecer na vida de Nabucodonosor. Durante o período da sua vida, a palavra de Deus diz que ele vai perder a sua razão, vai perder o seu juízo, os seus pelos do corpo vão crescer e vão ficar grossos como de um animal, as suas unhas também vão crescer, e a palavra de Deus diz que ele vai começar a viver como um animal, vai começar a comer capim, grama, palha, e ele vai ficar louco. Ele vai ficar louco até que ele se quebrante diante de Deus, até que ele entenda que Deus é que governa sobre todas as coisas. E quando Nabucodonosor então se converte, se humilha diante de Deus, volta o seu juízo e ele volta de novo a reinar sobre a Babilônia. Ele se converte de fato e de verdade. E aqui está o filho dele, e assume o reino depois da morte de Nabucodonosor. Só que este Belsazzar, apesar de tudo que ele viu na vida do seu pai, a palavra de Deus diz que o coração dele é duro. E ele está numa festa aqui, talvez uma das primeiras coisas que ele vai fazer como rei é dar esse grande banquete para celebrar a sua ascensão ao trono. E nesta festa, diz aqui no verso 2 que ele, havendo provado o vinho, perdeu o temor, perdeu a reverência. E aí ele manda trazer os utensílios consagrados de Deus, e foram tirados do templo da Babilônia, que estavam guardados lá, e ele começa a beber nesses utensílios. É um ato de escarnecer, é um ato de zombaria, é um ato em que ele ali está zombando daquele Deus dos judeus. Mas a palavra de Deus diz que quando acontece isso, no verso 5, naquela mesma hora aparecem os dedos de uma mão de um homem, e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o seu semblante, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E uma das coisas que o Senhor falou no meu coração enquanto eu estava orando e estava meditando nesta palavra, quando se perde o temor, se perde a santidade, se perde a reverência, e aí a gente não faz mais distinção entre o santo e o profano. E isso é uma coisa muito séria diante de Deus. Ali eram utensílios de ouro e de prata, mas hoje somos nós. Amém? Aqueles utensílios foram consagrados a Deus e estavam guardados no templo somente para que se ministrassem com eles perante o Senhor. Aquilo que era consagrado a Deus era de Deus. Amém? Quando a gente lê lá no livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, quando Deus vai instruindo a Moisés acerca de todas as coisas, tudo que é consagrado a Deus é de uso exclusivo de Deus. Os perfumes, o óleo que se fazia, o incenso aromático que se fazia, era somente consagrado a Deus. Não se podia repetir aquela receita em casa. Ah, gostei daquele cheiro que tem lá na casa de Deus, vou fazer para mim. Não podia, era proibido. Gostei daquele azeite que tem lá no templo, vou fazer para mim. Não podia, era proibido. Aquilo que era consagrado a Deus era só para Deus.
Hoje em dia não são mais somente as coisas, né? Nós consagramos esse local ao Senhor, a igreja, o templo aqui, né? Nós damos o nome de igreja, mas a gente sabe que igreja também somos nós. Mas, por exemplo, esse local aqui é um local de culto, de adoração a Deus. Eu não vou fazer nunca uma festa aqui dentro, porque esse local é um local de adoração a Deus. É isso que as pessoas estão perdendo a noção hoje em dia. Eu não posso usar isso aqui como um local de eventos. Isso não é um local de eventos, isso é um local de culto. Eu sei que em muitos lugares as pessoas perderam essa noção. E parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. E se não é com coisas físicas, muito menos com a nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que nós somos o quê? A morada de Deus. Somos o seu templo. Hoje o templo, além desse físico, e muito mais importante do que o físico, é a nossa vida, é o nosso corpo. Que foi comprado, consagrado a Deus com um preço alto. Aqueles utensílios, eles eram levados ao sacerdote, e numa cerimônia o sacerdote aspergia o sangue de um animal para consagrar aqueles utensílios a Deus. Mas quando eu e você entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, não foi aspergido por nós, nós fomos lavados no sangue de Jesus. Por completo e por inteiro, fomos lavados no sangue precioso de Jesus. Fomos purificados. Fomos santificados e consagrados para Deus. E aquilo que é de Deus é só de Deus. Você é só de Deus. Deus não te divide com ninguém. Você é de Deus. Não divide em que sentido? No sentido de que só o Senhor teu Deus adorarás e só Ele prestarás culto. Você não pode reverenciar nenhum outro Deus a não ser o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, Deus da Bíblia. Você não pode dividir a tua adoração com ninguém. É só Deus, você é consagrado a Deus. Você não vai participar de outro culto religioso, porque você é propriedade exclusiva de Deus. Amém? Você não vai usar o teu corpo na prostituição, que a palavra de Deus diz que pegaria eu os membros do Senhor Jesus, porque a igreja ela se torna um com Jesus. A igreja ela faz parte de um corpo junto com o Senhor Jesus. Jesus é o cabeça desse corpo que se chama a igreja. Toda pessoa que aceitou o Senhor Jesus, que entregou a sua vida para o Senhor Jesus, ela passa a fazer parte de um corpo espiritual chamado a Igreja de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com denominação. As denominações tem muitas, tem Assembleia de Deus, tem Batista, tem Presbiteriana, tem El Shaddai, tem várias. Mas o corpo espiritual é um só. E a esse corpo você pertence, o apóstolo Paulo está falando isso. Pegaria eu uma parte do corpo de Cristo e tornaria essa parte do corpo de Cristo a prostituição, juntaria ele com uma prostituta? Não. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Está escrito lá em Provérbios. Nós temos que temer ao Senhor e honrá-lo, mas não é só da boca para fora, é na nossa vida, porque Deus está olhando para a nossa vida. O que Belsassar fez, ele fez um ato. Ele trouxe os utensílios, ele bebeu neles, ele os profanou. E muitas vezes, nós profanamos esse corpo que é o templo do Espírito Santo, com pensamentos, com palavras, com coisas que não agradam a Deus. Isso é uma profanação. Quando nós entregamos este corpo que pertence ao Senhor, o apóstolo Paulo fala isso, não sabeis, e o vosso corpo, não sois de vós mesmos, que fostes comprados por Deus, e que agora sois o templo do Espírito Santo. As pessoas, por não conhecerem a palavra de Deus, e isso não nos isenta da responsabilidade.
Porque Deus fala através do profeta: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. A falta de conhecimento não nos isenta das consequências da desobediência. Belsazar com certeza não conhecia a lei, não tinha lido nunca o Pentateuco, mas isso não o isentou da responsabilidade dos seus atos. Ele conhecia o testemunho de vida do seu pai. Ele sabia que havia um Deus maior do que os deuses da Babilônia, que o seu pai reverenciou e temeu, e entregou a sua vida para ele. Ele foi testemunha disso. Nós podemos não ter nunca lido a Bíblia, e eu acho isso um erro. Você tem que ler a Bíblia inteira, mas você conhece o Deus da Bíblia, você conhece os princípios da palavra de Deus, e você tem que ser obediente aos princípios da palavra de Deus, porque esses princípios que estão aqui, eles não estão aqui à toa. Eles têm um propósito, e o propósito é nos consagrar a Deus e nos santificar para Deus, separar do mundo. Jesus conta uma parábola que, quando ele voltar, vai ser como pescadores que jogam sua rede ao mar e puxam para a praia. Se assentando na praia, o que eles começam a fazer? Começam a separar os peixes bons dos ruins. Os bons eles guardam, os ruins eles jogam fora. Jesus diz que quando ele voltar vai ser assim também. Os anjos de Deus vão separar as pessoas. Vai haver uma separação. Quando Jesus conta a parábola das 10 virgens, houve uma separação. Quando Jesus vai falar da sua volta, ele vai falar: 2 estarão no campo, um será tomado, outro será. Uma separação. Vai haver uma separação. E nós precisamos estar atentos, porque Deus tem critério na sua separação. E o critério é uma vida de santidade, uma vida de entrega para o Senhor, de distinção. Quando Deus fala em Hebreus: sede santos porque eu sou santo, é uma ordem, é uma palavra imperativa. Deus não está falando: se você quiser, seja santo. Olha, tenta, se esforça para ser santo. Deus não está falando isso. Deus está falando: seja santo. Por quê? Porque se você não for santo, vai ter consequências na sua vida. Porque se você não estiver santificado, você não entra na glória celestial. Há um objetivo e um propósito na nossa santificação. Hoje em dia parece que está tudo igual, tudo tanto faz, tanto fez. Não é assim. As pessoas estão confundindo os conceitos da palavra de Deus, mas isso é uma atuação diabólica e maligna. Não é o que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós podemos chegar de qualquer maneira, como nós estamos. Deus nos recebe de braços abertos. Porém, a palavra de Deus diz que nós não podemos permanecer de qualquer maneira. E aí, está se olhando para um lado e desprezando o outro. Por exemplo, uma coisa que as pessoas citam muito: não julgueis, porque Jesus pegou aquela mulher prostituta e ele não condenou ela. Foi o primeiro encontro dela com Jesus. Jesus a perdoou, mas as últimas palavras de Jesus para ela foi: vá e não peques mais. Não volte para essa vida. Não permaneça desse jeito. Não continue assim. A mesma coisa para mim e para você. Nós podemos chegar na presença do Senhor Jesus Cristo com a nossa vida totalmente depravada, deturpada, cheio de vício, cheio de pecado, cheio de impureza. E Deus nos recebe assim. Porém, não é para permanecermos assim. É para mudar. Deus recebeu Nabucodonosor do jeito que ele estava, cheio de orgulho, cheio de arrogância, cheio de prepotência? Não.
Deus tratou na vida dele. Deus tratou na vida dele. Ser arrogante, ser orgulhoso, porque ele olhou para a Babilônia e falou: não é esta grande Babilônia que eu construí para a glória e para o louvor do meu reino? Onde ele declarou isso, o anjo bradou do céu: passou de ti o reino, vai comer capim como boi. E ele foi comer capim como boi. Até que ele reconheceu: não sou nada. Deus quebrantou Nabucodonosor. Deus tirou de Nabucodonosor a arrogância, o orgulho, a prepotência, esvaziou ele disso, para que ele pudesse receber o Senhor, e aí ele foi restaurado. É isso que nós precisamos entender. Maria Madalena, o que Jesus fez com ela? A palavra de Deus diz que ela era uma pecadora, alguns entendem que ela era uma prostituta. Mas o Senhor Jesus recebe ela, ela aceita o Senhor Jesus, Jesus expulsa, a palavra de Deus diz, 7 demônios da vida dela. E ela não é mais a mesma. Ela não é mais a mesma. Ela não continuou na prostituição. Ela foi transformada pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo é outro que o Senhor Jesus recebeu, um homem cheio de ódio no seu coração, que estava ali perseguindo, tinha prazer em fazer o mal para os outros, mas no momento que ele encontrou o Senhor Jesus, ele não foi mais o mesmo. Ele não foi mais o mesmo. É assim que Deus faz com a gente. Tem que mudar a nossa maneira de pensar, tem que mudar a nossa maneira de agir, de sentir. O que sai dos nossos lábios, o que entra nos nossos ouvidos, o que entra nos nossos olhos, tem que mudar. Temos que ser transformados pelo poder de Deus. Porque, embora Deus nos dê oportunidade, essa oportunidade não vai ser para sempre. Vai ter um tempo na nossa vida que Deus vai dar um basta, acabou, encerrou. Perdeu a oportunidade. Judas teve uma oportunidade de andar com o Senhor Jesus, e ele andou com o Senhor Jesus. Mas teve um momento que Deus falou: acabou, basta. Não se arrependeu. A palavra de Deus diz que durante todo esse período ele andou com o Senhor Jesus, ele não mudou de vida. Ele era ladrão, ele carregava a bolsa, e todas as coisas que as pessoas doavam para o Senhor Jesus eram colocadas na bolsa, e ele roubava da bolsa. E ele ficou 3 anos roubando, andando com o Senhor Jesus e roubando. Deus deu oportunidade. Olha como Jesus é misericordioso. Nunca Jesus falou para ele, expôs ele publicamente à vergonha. Deus foi dando a oportunidade. É isso que muitas pessoas não entendem. Deus vai dando a oportunidade. E as pessoas acham: não, Deus entende que eu sou assim mesmo, eu não preciso mudar. Não, Deus está dando a oportunidade para você mudar, para você se arrepender. Deus está dando oportunidade para você transformar a sua vida. Você muitas vezes não vai conseguir sozinho, você vai precisar do Espírito Santo, você vai precisar da ajuda de Deus, mas Ele quer que haja em você uma atitude de dizer: Senhor, eu sei que está errado, eu me arrependo e eu quero mudar. Tem que ter essa atitude. Não dizer: não, Deus sabe que eu sou assim mesmo, e o dia que Deus quiser me mudar. Não, não é assim não, o dia que Deus quiser mudar não. É você que tem que buscar a mudança, a transformação. É você que tem que lutar contra o pecado. Sou eu e você, porque Deus já fez uma obra gloriosa. Em Cristo Jesus, Ele nos dá o perdão de graça. Ele nos lava, Ele nos limpa, Ele nos purifica. Lembra do filho pródigo? O que aconteceu na vida do filho pródigo? O pai saiu desesperado, encontrou ele no meio dos porcos e o trouxe de volta. Foi isso que aconteceu na parábola do filho pródigo? Vamos entender. Não, o filho se arrependeu e voltou. As pessoas hoje estão invertendo tantos princípios, que elas acham que hoje Deus tem que ir atrás delas lá no pecado, lá na imundícia. Não, você que tem que se arrepender e voltar. É você que tem que dizer: eu não quero mais essa vida para mim. Não é isso que Jesus ensinou, sim ou não?
Ou o pai chega para o filho e fala, ó filho, não tem problema, você se prostituiu aí, mas está tudo certo, olha, eu vim aqui, você está precisando de dinheiro, você está aí na imundícia, está precisando de dinheiro, trouxe mais um dinheirinho, para você continuar na prostituição e na imundícia. Foi isso que o pai fez? Não! O pai ficou esperando, se um dia ele voltar, eu recebo ele de braços abertos. Se um dia ele se arrepender, ele é de novo meu filho, eu coloco ele dentro da casa. É assim que Deus nos espera. Você tem que se arrepender. O filho pródigo caiu em si, diz, o que eu estou fazendo aqui? Você que tem que cair em si e dizer, o que eu estou fazendo? Me prostituindo, bebendo, fumando, fazendo as coisas que não agradam a Deus. O que eu estou fazendo? Com mentira na minha boca, com engano nos meus lábios. Eu tenho que parar com isso, tenho que eliminar isso da minha vida. Você tem que cair em si. Dizer, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Senhor, me tira dessa vida. E voltar. E foi o que o filho fez, ele voltou. Mas hoje não, tá ao inverso, não. As pessoas estão lá afundadas no pecado, se Deus quiser ele vem atrás de mim. Não, irmão, peraí, que história é essa? Onde você ouviu isso? Se arrependa e volte. Se arrependa e volte. Se arrependa e volte. Porque se você não se arrepender e voltar, o resultado disso que Belsazzar fez é o juízo de Deus. Vamos ler verso 18. Daniel é chamado na presença de Belsazzar, porque até Daniel ele desprezou. Daniel, que era um dos principais conselheiros do seu pai, um homem que estava ali falando da palavra de Deus, ele assumiu o reino, ele relegou Daniel ao esquecimento, às traças. E aí teve que a rainha entrar e falar, rei, calma, chama-se Daniel. Não se apavora, vamos chamar Daniel, que Daniel é um homem de Deus. Isso aí está no verso 10. A rainha, por causa das palavras do rei, dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha, e disse, ó rei, vive eternamente, não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Verso 11, há no teu reino um homem, que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, e teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando enigmas, solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a sua interpretação. Então ele chama o Daniel, e quando Daniel chega na presença dele, o que Daniel declara? Verso 18, ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória e a magnificência, e por causa da grandeza que lhe deu, todos os reinos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas, quando o seu coração se exalçou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao de animais, e a sua morada foi com jumentos monteses, e fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho, Belsazzar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesses de tudo isso, e te elevaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinhos neles. Além disto, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. O que
Qual é a função de um pastor, de um líder? De um servo de Deus? O que Daniel falou para Belsazar? Não tem problema, olha, não esquenta a cabeça, Deus te entende. Você errou, mas não tem problema não, fica tranquilo. Não é isso. Tanto em Levítico 10:10, quanto em Ezequiel 44:23, diz que aquele que é separado por Deus, o sacerdote ou levita, a função dele é ensinar ao povo a distinguir entre o santo e o profano, entre o puro e o imundo. A função de Daniel como servo do Senhor, a tua função e a minha como servos do Senhor, diante de situações como essas, é de ensinar a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Um pastor que não prega sobre o pecado, ele não está cumprindo o chamado de Deus. Um pastor que não vai te confrontar com o pecado, não está fazendo aquilo que Deus mandou que ele fizesse. E se você, como servo e serva do Senhor, você não é capaz de confrontar as pessoas com o pecado, você não está fazendo aquilo que Jesus te chamou para fazer. Ele disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal desta terra. Ele nos chamou para sermos diferentes e para ensinarmos que há uma diferença entre céu e inferno, entre santidade e imundície. Imundície diante de Deus. Não é imundície, a pessoa não toma banho, não é isso. É idolatria, é o pecado, é o erro. O Senhor nos chamou para alertarmos as pessoas. Deus usou o Alan aqui para pregar na quarta-feira. Qual foi a mensagem de Jesus e de João Batista? Jesus te ama. Jesus chegava para as pessoas e falava: ó, eu te amo, hein? Faz um coraçãozinho para mim aí, ó. Aí eu te amo. Jesus falava isso para as pessoas? Jesus falava: não se esqueça, eu te amo. Jesus falava isso para as pessoas? Arrependa-se. Arrependa-se. Porque o reino do céu chegou. Arrependa-se. É essa a mensagem, irmão. As pessoas hoje estão falando: Jesus te ama para todo mundo, sem falar que elas, se continuarem da maneira que estão, vão para o inferno. É uma verdade que elas estão falando, que Jesus ama, é verdade, Jesus ama. Porém, Jesus não vai eximir ninguém de julgamento. Ninguém vai ser eximido de passar pelo julgamento. Nem nós. Mas a Bíblia traz uma promessa para nós que entregamos a nossa vida para Jesus. Está lá em Romanos: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então você precisa entregar sua vida a Jesus. Você precisa sair dessa vida de pecado, de vida de desobediência, e tem que vir para a obediência. É isso que nós temos que pregar. Irmão, o que vai mudar a vida da pessoa é você confrontar ela com o pecado. Dizer: olha, está errado. Está errado. As pessoas não, muitas delas não vão gostar, irmão. Quem é você? Crente gosta de apontar o dedo, né, que as pessoas falam. Crente acha que só ele é santinho. Nós somos santificados por Jesus Cristo. Amém? Jesus é quem nos santificou. Santificação quer dizer separação. Não quer dizer que nós somos melhores do que ninguém. Quer dizer que nós somos separados por Deus. Santo e profano. Existia taças e jarros no palácio que o rei poderia usar sem problema nenhum. Mas aqueles consagrados a Deus, ele não poderia.
Existem milhares de pessoas pecando no mundo, mas o crente não pode pecar. Existem milhares de pessoas mentindo, mas o crente não pode mentir. Existem milhares de pessoas se prostituindo, mas o crente não pode se prostituir. Existem milhares de pessoas fazendo aquilo que aborrece a Deus, mas o crente não pode fazer aquilo que aborrece a Deus. Tem uma separação, tem uma divisão. É isso que quer dizer santidade, santificação, separação para Deus. É isso, irmão. E Deus está falando, porque senão o que vai acontecer? Vem uma palavra forte de juízo. Olha o que estava escrito na parede, verso 24. Daniel confronta ele, um pouquinho antes Daniel vai confrontar, porque, só voltar aqui antes de ler o que estava escrito na parede. Verso 22, olha o que Daniel diz para Belsazzar, está falando para o rei, irmão, que podia matar ele. Podia mandar cortar a cabeça dele. E tu, seu filho Belsazzar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, não glorificaste. Daniel confrontou ele com o seu erro, com o seu pecado. E é isso que nós temos que fazer com a palavra de Deus. Se você continuar na idolatria, você vai para o inferno. Se você continuar na prostituição, você vai para o inferno. Se você continuar na mentira, você vai para o inferno. 1 Coríntios 6,10 tem uma relação de coisa que o apóstolo Paulo ali vai falar, pessoas que não herdarão o reino dos céus. Pode mudar a teologia, tem uma teologia agora que é inclusiva, que não aponta o dedo para ninguém, pode fazer uma igrejinha bonitinha com a teologia inclusiva, pode mandar até editar uma Bíblia, tirando essas palavras que confrontam o pecado, porque ofendem, pode fazer tudo bonitinho, irmão, mas vai para o inferno igualzinho, vai queimar no fogo do inferno, com a teologia inclusiva, com a teologia liberal, com a Bíblia que foi mudada para não ofender, vai queimar no inferno igual, porque Deus não muda e Deus não mudou. Pode reescrever a Bíblia, pode alguém vir falar bonitinho, mansinho, cheio da sabedoria do mundo, dizer, olha, nós precisamos entender que o tempo mudou, mas a palavra de Deus não muda, Jesus declarou isso. Temos que confrontar com o pecado, porque senão, verso 25, esta pois é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Qual foi a mensagem de Deus para ele? Acabou. Acabei com o teu reino e encerrei a tua vida. Teu reino não é mais teu. E não foi mesmo. Naquela mesma noite, acabou o Império Babilônico. Os persas invadiram e tomaram. Não precisaram nem fazer guerra. Porque Deus que encerrou o reino da Babilônia. Chegaram e conquistaram sem guerra. Deus está falando, olha, Deus contou o teu reino e acabou, encerra aqui o reino da Babilônia. Está encerrado aqui agora, eu estou encerrando o reino da Babilônia. Outra coisa, tu estás em falta, vais para o inferno, porque a tua vida não está reta diante de mim. E o reino eu dei para os medos e para os persas. Acabou a glória da Babilônia. Amém? Então nós precisamos entender que as coisas com Deus a gente não brinca. A gente não pode levar a nossa vida com Deus de qualquer maneira. Lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, verso 26, eu não vou abrir lá, só para você entender. E uma das causas do reino do sul cair foi porque os seus sacerdotes não ensinavam mais o povo a distinguir entre o santo e o profano.
Eles não guardavam os mandamentos do Senhor e não ensinavam mais o povo. Tem alguma similaridade com os nossos dias? Muitos que não falam sobre pecado, que não querem mais tocar em pecado, muitas pessoas que se dizem de Deus, estão aceitando o erro e o pecado, e estão dizendo para as pessoas, olha, está tudo bem. Você está se prostituindo, não tem problema, pode ficar aí. Você canta no mundo, você canta lá no showzão, não tem problema, continua aí. Você largou de mulher, casou de outra, não tem problema, continua assim. Tem alguma semelhança com os nossos dias? Romanos 1, 18 a 25, Deus vai usar o apóstolo Paulo para falar sobre essas questões, mas eu quero destacar o verso 25, que ele fala assim, mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Pegaram o que está escrito aqui e falaram, não, não é mais assim. Não é bem assim. Pegaram aquilo que é verdade e transformaram numa mentira. Passaram a honrar mais os homens do que o Criador. Olha, se eu falar isso, as pessoas vão se ofender. Elas não vão ficar na minha igreja. Elas não vão mais curtir lá minha página no Facebook. Elas não vão me seguir mais no YouTube se eu falar a verdade. Então eu não posso falar isso. Estão honrando mais a quem? Mais aos homens do que a Deus. Nós somos chamados, irmão, para pregar a verdade. Doa quem doer. Vamos dizer que você tem um grande amigo, seja teu amigo e vive uma vida totalmente depravada. Mas você nunca abriu a boca para falar para ele que se ele continuar daquela maneira, ele vai para o inferno. Ele morre e vai para o inferno. E você tinha a oportunidade de escutar o que ele está dizendo lá no inferno. O que você acha que ele ia dizer para você? Qual seria a mensagem que ele mandaria para você? Ô amigão, muito obrigado, porque você nunca me alertou sobre o inferno. Você sempre me apoiou em tudo que eu fiz de errado. Você sempre falava para mim assim, o importante é ser feliz. E eu busquei só fazer a minha vontade e acabei aqui, ó. Muito obrigado, viu? Valeu. Obrigado que você nunca me alertou que existia o inferno. Muito obrigado que você nunca me falou que eu precisava mudar de vida. Olha, você foi um amigão. Será que seria esse o recado que ele ia mandar para você? Você não precisa responder para mim não, mas pensa para você mesmo. O que aquela pessoa diria de você? Sabendo que você conhecia a verdade, que você poderia ter alertado ele, livrado a alma dele do inferno. É isso que nós precisamos entender. É isso que está em jogo. Está em jogo a eternidade, a salvação ou a perdição. Está em jogo o céu e o inferno. Lutero fala aqui, eu prefiro ofendê-los com a verdade do que acariciá-los com a mentira. Pode a pessoa ficar brava comigo, virar a cara para mim, mas eu disse a verdade. Amanhã ou depois, ela vai acabar descobrindo que era a verdade. Ou em vida ou em morte, a pessoa vai descobrir que é a verdade que você falou. Se ela não aceitar em vida, quando ela morrer, ela vai descobrir. Puxa vida, o que ele falou era verdade, o que ela me disse era verdade. E eu não quis. Ela vai descobrir de um jeito ou de outro. O importante é nós fazermos aquilo que Deus quer. Pastor, isso é uma utopia, não dá para viver assim no mundo que nós vivemos. Eu não vou entrar não, mas se você ler o capítulo 6 de Daniel, Daniel vai estar na corte do rei Dario no Império Persa. Daniel vai ser um dos principais assessores do rei Dario. Mas uma das coisas que vai destacar Daniel, está lá no versículo 4,
Diz assim: então os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Apesar de todas as responsabilidades de Daniel, Daniel orava 3 vezes ao dia ao Senhor. Por isso ele foi lançado na cova, e quando o rei Dario, no dia seguinte, vai lá na beira da cova, qual é a palavra de Dario para Daniel? Está lá no versículo 20. Chegando-se à cova, o rei Dario chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo de quem? Do Deus vivo. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Qual é o que Dario viu em Daniel? O Deus dele é de verdade. E ele serve esse Deus, e ele prefere morrer do que largar desse Deus. O nosso testemunho fala alto. Eu posso ser um mecânico, mas eu posso ser conhecido. Tem vários mecânicos aqui na região, mas tem um cara lá que é de Deus, é cheio do Espírito Santo. Eu posso ser um pedreiro, posso ser um padeiro, posso ser um farmacêutico, posso ser um médico, posso ser um advogado, eu posso executar qualquer função dentro da sociedade. Mas uma coisa pode me destacar, 2 coisas, verso 4 e o verso 20. Primeiro, a minha integridade. Ele é íntegro. Procuraram vasculhar a vida do Daniel, revirar de ponta cabeça para achar alguma corrupção, que era isso que eles queriam, a corrupção. Algum desvio de caráter. Não. Ixi, pode esquecer. Esse cara não rouba nem uma bala. Nem um prego, nem um parafuso ele não põe no bolso dele. Nunca vamos achar nada desse jeito na vida dele. Você pode ser conhecido assim, e também pode ser conhecido como servo de Deus. Daniel, servo do Deus vivo. Dario não servia a Deus, mas ele sabia que Daniel servia a um Deus vivo. Dario não era fiel para com Deus, mas ele sabia que Daniel era fiel para com Deus. Amém? É possível ser uma referência de alguém cheio do Espírito Santo, aonde quer que você esteja, meu irmão, fazendo qualquer coisa que você esteja fazendo. E é para isso que Deus nos chamou, a sermos uma referência de fidelidade, de integridade, de retidão e de uma vida cheia do Espírito Santo. Ser crente não é ser como o mundo. Não, é ser diferente. Na maneira de viver, na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de falar, na maneira... Tudo tem que ser diferente. Feche teus olhos. Toda a nossa vida tem que ser diferente. Muito mais preciosos do que os vasos de ouro e de prata, somos eu e você para o Senhor. Se Deus tinha ciúmes dos seus utensílios de ouro, muito mais ciúmes Ele tem da minha e da tua vida. Somos preciosos para Ele. Lá no livro do profeta Malaquias, a palavra de Deus diz isso, que somos o seu particular tesouro. Não somos qualquer coisa para Deus. Somos vasos consagrados. Somos vasos consagrados, somos servos e servas do Deus vivo. E o diabo sabe disso. O diabo sabe disso. Porque aquele que é de Deus, Deus o guarda, o maligno não lhe toca, o diabo não tem autorização para tocar nas nossas vidas. Somos diferentes. Porque não pertencemos a esse mundo, pertencemos a Deus. Vale a pena ser fiel, vale a pena ser santo, vale a pena ser consagrado. Hoje em dia as pessoas estão valorizando a mistura.
Cantor bom é aquele cantor que canta na igreja e canta no mundo também. Músico bom é aquele que toca na igreja e toca no mundo também. Não, esses são os profanos. Esses não têm mais valor para Deus. Só tem valor para o mundo. Para Deus não tem mais. Porque estão profanados. Tem que se arrepender. Tem que se arrepender de usar a sua vida para o mundo. Estão fazendo a mesma coisa que Belsassar fez. E vão colher a mesma recompensa que Belsassar colheu. Não pense que vai ser diferente com eles. Consagração. Deus continua pedindo consagração. E a ordenança de ser de santos está lá em Hebreus, para a pessoa não dizer, não, isso aí era no Velho Testamento, no Novo Deus não fala nada disso, não. Está lá em Hebreus. Buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos que buscar a santificação nas nossas vidas. A santidade não é uma opção para nós, ela é algo imperativo. Nós não podemos escolher se vamos ser santos ou não. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe o que é ninguém? Ninguém quer dizer que não vai ter exceção. Quer dizer que não é diferente com você. Quer dizer que Deus não te entende, não tem essa conversa com Deus. Quer dizer que ninguém sem santidade vai ver a Deus. Da mesma fonte, a Bíblia diz, não pode jorrar água doce e água amarga. Não pode sair bênção e maldição da tua boca. A tua vida não pode produzir ao mesmo tempo frutos bons e frutos ruins. Ou a árvore boa produz frutos bons, ou a árvore má produz frutos maus. Jesus diz, pelos frutos nós somos conhecidos. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. É uma questão de natureza. A nossa natureza foi mudada no momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus. Nossa natureza foi transformada pelo poder de Deus. E os frutos que agora nós devemos produzir são frutos de justiça, obediência, santidade, retidão, consagração a Deus. É isso que o Senhor espera das nossas vidas. Deus não espera que da sua boca saia palavrão. Deus não espera que da sua boca saia malícia. Deus não espera que da sua boca saia mentira, nem engano. Se está saindo isso da tua boca, clame ao Senhor para Deus mudar a sua boca. Não pode sair isso da tua boca não, irmão. Se os teus olhos são maus, a palavra de Deus fala, olhos cheios de adultério, tem que mudar os teus olhos. Jesus disse que a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, Jesus disse, quão grandes trevas vão estar dentro do teu ser. Purifica aquilo que você vê. Você está assistindo um filme, você está assistindo uma série, você está navegando na internet. Desvia o teu olho do mal. Desvia o teu olho daquilo que é mal. Ah, mas hoje é normal eles colocar lá um casalzinho homossexual na série, para com aquela série. Ah, mas é um programa de reforma de casa, mas colocaram lá um casalzinho. Muda de canal, corta aquilo da tua vida. Pula aquele episódio. Ah, mas não dá, faz parte. Então, elimina aquele filme, aquela série da tua vida, aquele programa, elimina da tua vida, irmão. Não compactua com o mal. Não compactua com o mal. Pastor, não, mas não é assim. É assim sim. É assim, irmão. Não compactua com o mal. A Bíblia não está mandando você odiar ninguém.
A Bíblia está mandando a gente ser santo. Separa. Não, isso aqui não dá para mim. Ah, mas eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga que eu gosto tanto, que eu amo tanto. Prega a verdade para ela. Prega a verdade para ela. Primeiro teste que você vai fazer se a amizade deve continuar ou não, fala a verdade. Prega a verdade. Se ela romper a amizade com você porque você pregou a verdade, amém, não tem problema não. Não se entristeça. Não se entristeça. Prega a verdade. Fala a verdade. Incomoda com a verdade. Jesus disse: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer divisão. E quando Jesus fala isso, não é que Jesus veio trazer briga e guerras. Ele veio dizer que quando nós pregamos a verdade, as pessoas se ofendem. É isso que ele fala. Essa divisão, essa dissensão que Jesus fala é porque as pessoas não querem mais ouvir a verdade. E Jesus fala, numa casa agora vão estar divididos, o pai contra o filho contra o pai, a sogra contra a sua... É por causa da verdade que Jesus está falando isso. Não é porque Jesus veio trazer intriga no meio da família, não. É porque se converter alguém dentro daquela casa e começar a pregar a verdade, as outras não vão aceitar, vão virar cara. É disso que Jesus está falando. É disso. É de pais e mães que pegam no pé dos filhos, é de filho que prega a verdade para o pai e para a mãe, ele com respeito, sim, com amor, mas fala a verdade. Fala a verdade, ensina a verdade, não compactua com o erro, não compactua com aquilo que está errado. E eu estou falando isso daquilo que eu vivi, e daquilo que eu tenho vivido. Minha mãe sempre e o meu pai sempre nos confrontaram com a verdade, eu e meus irmãos. Minha mãe nunca aceitou nada errado. E eu fiquei um tempo desviado, meus irmãos ficaram desviados. Minha mãe nunca aceitou que entrasse uma bebida alcoólica dentro da minha casa. Minha mãe nunca aceitou que entrasse um cigarro dentro da minha casa. Minha mãe nunca aceitou que a gente ficasse olhando qualquer coisa na TV. Se ela passava, ela não podia não estar assistindo, mas se ela passava, ela dava uma paradinha e olhava. O que a gente estava assistindo? Isso mesmo depois de adulto, viu, irmão? Não estou falando que a gente era criança, não. Depois de adulto. Ela falava, pode mudar de canal, eu não quero isso aqui dentro da minha casa. Mas, mãe, ou desliga ou muda. Era assim. E é assim que eu faço com as minhas filhas hoje. E eu fico ali, elas são adultas, mas eu policio elas. Não fico perseguindo não, mas eu fico vigiando na verdade. E se eu vejo alguma coisa, eu chego e falo, ó, tá errado. Não agrada a Deus. Algumas vezes elas falam, pai, isso é chato. Não tem problema. Mas eu estou zelando pela eternidade delas. Muitas vezes elas acham que não tem nada demais. Tem. Eu amo elas. Eu quero vê-las na glória. A palavra de Deus diz que elas são uma herança que o Senhor colocou nas minhas mãos. E eu não vou tratar a herança que Deus me deu de qualquer maneira. Eu vou zelar por elas. Assim que nós temos que ser, irmãos. Foi para isso que o Senhor nos chamou.